Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um Mecanismos de Board Games, é isso mesmo. E este vai ser sobre o mecanismo de Hand Management, ou gestão de mão. Na verdade, este é um mecanismo que por si só não é significativo. Isto é, não é normalmente um mecanismo que funcione só e o jogo seja só composto de este tipo de mecanismo, assim como a maior parte dos jogos, outros jogos não o são. É um mecanismo que tem uma base muito forte e que também faz a base de muitos outros jogos que depois têm outros mecanismos complementares. Mas, sem dúvida, Hand Management é muito importante nestes jogos que vamos falar e é um mecanismo essencial para muitos bons jogos. E como sempre vamos ver uma descrição mais composta, mais detalhada do que é este mecanismo de Hand Management. Então, Hand Management ou gestão de mão é um mecanismo de board games normalmente de cartas, mas também pode ser de peças, onde os jogadores irão jogar cartas ou peças em sequências, grupos ou em certas situações específicas. A sequência, grupo ou carta terá de ser jogada tendo em atenção a situação do jogo naquele momento, as cartas na mão dos adversários e as cartas jogadas por outros jogadores. Grande parte das vezes, as cartas poderão ser utilizadas de várias formas, de forma a ofuscar a melhor jogada. Então vamos partir isto em vários pedaços muito importantes para então discutirmos sobre este Hand Management e esta descrição. Uma das primeiras coisas que aparece logo pode ser de cartas ou de peças. E muito vocês talvez não estejam bem a ver um Hand Management de peças. Como assim? Pois é, não só vamos mostrar o Rummikub aqui nos jogos na mesa, mas também podemos falar de jogos como o Quirkle, um Spiel des Jahres e o Scrabble, é verdade, um super clássico de décadas e décadas e décadas. Portanto, estes são só 3 exemplos de jogos que têm Hand Management, não é Card Management, é Hand Management, portanto gestão de mão, não gestão de cartas, que são feitos com peças. Estes 3, só aqui do nada, e vocês se calhar não se lembravam e se calhar agora já viram que há outros jogos que não obrigatoriamente são de cartas e têm este mecanismo de Hand Management. Claro está que o seguinte passo é mesmo dizer, é jogada uma carta. A carta é jogada, pode ser num grupo de cartas, pode ser numa sequência de cartas, pode ser só uma carta ou uma peça, ou uma sequência de peças, e essas cartas ou peças vão ser jogadas de uma forma que é significativa para o jogo, é feita para então haver algum benefício tirado dessa carta ou dessas cartas ou dessas peças naquele momento em jogo. Portanto é por isso que é uma gestão. Vamos gerir, vamos escolher a melhor carta naquele momento para jogar naquele momento, ou então o melhor conjunto de cartas. E sem dúvida um aspecto essencial é o timing. Sem dúvida é um aspecto muito grande de como é que nós jogamos e principalmente quando jogamos aquela carta ou aquela peça. Em termos de Hand Management, de gestão de mão, o timing de jogar a carta não é só jogar uma carta à balda, se isso possa dizer, ou calhas. Existe a melhor gestão de mão, é jogar a carta no momento certo. E também uma coisa que está na descrição que é bastante interessante e bastante importante é que este tipo de gestão de mão e as cartas ou peças utilizadas neste tipo de jogo muitas das vezes podem ser utilizadas de várias formas. Muitas das vezes são multi-use cards. É exatamente isso. Portanto, este mecanismo combina muito bem com o multi-use cards, mesmo por um mecanismo, como diz na descrição, para ofuscar, para fazer a melhor jogada mais difícil de discernir, mais difícil de ver. É por isso que tem aquela parte da gestão. Esta carta eu vou descartá-la para jogá-la ou vou guardá-la para jogá-la mais tarde? Porque há muitos jogos que usam cartas
como recurso para descartar, para jogar outra carta, por exemplo. Esses recursos são muitas das vezes, essas cartas são muitas das vezes muito difíceis de ver-se livres. Esta carta, por exemplo, os Terraforming Mars, os San Juans, o Race for the Galaxy, eu vou descartar esta carta, mas esta carta é muito boa, mas eu agora preciso fazer esta carta. Portanto, esta gestão da mão, esta difícil escolha é sem dúvida um ponto alto de qualquer jogo de gestão de mão. E vamos já aqui ver na mesa vários jogos, dois mais precisamente, que utilizam este mecanismo como um mecanismo quase base, juntamente com outros mecanismos para criar o jogo. E depois vamos ver mais, como normalmente, 3 outros jogos que utilizam também um mecanismo de hand management ou gestão de mão com bastante efetividade e bastante importância, mas só apenas falado, não vamos vê-los na mesa. E depois vamos voltar a discutir um pouco mais sobre e a desenvolver um pouco mais sobre este mecanismo de hand management ou gestão de mão. Então este é o jogo de Imperial Settlers na mesa e vamos começar então por ver como é que este jogo utiliza os mecanismos de gestão de mão de hand management. Começamos este jogo mais ou menos assim. É um jogo civilizacional onde vamos usar cartas para construir a nossa civilização. Esta vai ser a civilização japonesa contra a civilização egípcia e vamos adquirir cartas comuns, 2 delas no início do jogo e mais 2 cartas da própria civilização, e esta será a nossa mão. O jogo vai decorrer em 5 rondas, onde em cada ronda existem 4 fases. Na primeira fase nós vamos adquirir novas cartas, sejam das cartas pessoais, do nosso baralho pessoal, sejam cartas comuns. Vamos também fazer então a produção, depois vamos fazer a ação e finalmente vamos fazer uma espécie de limpeza. Então na chamada Lookout Phase vamos adquirir uma carta do nosso deck e mais 2 cartas do deck comum. E será então esta a mão que temos para essa ronda. Depois disso vem a fase de produção. E a fase de produção será então produzir todos os bens que a nossa civilização produz, seja por base, seja por cartas. Neste caso já temos uma produção base que é uma pessoa, uma espada, um escudo e uma madeira. Portanto, esta vai ser a nossa produção. Depois temos a nossa fase de ação. Na fase da ação poderemos então sim, vamos usar as nossas cartas, a nossa gestão de mão, onde nós podemos utilizar estas cartas como uma espécie de carta multiuso. Aí está já a gestão de mão a funcionar. Que carta é que eu vou jogar? Vou jogá-la como um edifício, vou jogá-la como um deal, vou utilizá-la para fazer o raise e adquirir os recursos. Sem dúvida, já temos aqui várias hipóteses. Então, para fazer esta, eu necessito de uma pedra para conseguir construir esta. Aqui preciso de uma madeira que até tinha aqui, portanto eu poderia utilizar esta, que é, então, necessito de uma madeira que iria dar para e iria colocar. Como esta é comum, seria colocada no lado direito do tabuleiro. E sendo uma carta de ação, seria colocar aqui na parte de baixo. Por exemplo, esta seria uma carta de produção que, se paga, seria colocada aqui. Quando eu coloco uma coisa, se ela produz imediatamente aquilo que diz. E além do mais, tem um bónus que produz também quando é construída. Portanto, na verdade, esta produzia 2 pessoas e cada vez que havia uma produção, produzia mais uma pessoa. Outra coisa que nós podemos fazer é então usar esta carta ou estas cartas como uma espécie de recurso. Porquê? Porque se eu fizer o que eles chamam de raise, que é usar então uma espada e descartar esta, eu vou ganhar o que está no canto superior esquerdo da carta. Neste caso ia ganhar uma pessoa e uma
pedra. E descartava esta carta. Outra coisa que eu também posso fazer com as cartas nesta gestão de mão é fazer o deal. E o deal, para fazer um deal eu necessito, na verdade, de uma maçã. Eu dava a comida e virava isto, a carta ao contrário, e colocava na parte de cima do meu tabuleiro de jogo. E sem dúvida, como se pode ver aqui, a multiuso destas cartas é um importante fator no mecanismo de gestão de mão. Temos várias formas de utilizar uma carta, um multiuso de cartas, o que é uma parte muitas vezes utilizada neste hand management, gestão de mão. E este jogo faz exatamente isso. Este jogo dá-nos as escolhas difíceis, deixa-nos gerir a mão, deixa-nos dizer que cartas jogar, quando de jogar e como jogar. E essa gestão de mão é essencial neste jogo. E este é um jogo de Century Spice Road na mesa, a Rota das Especiarias. Este é um jogo originalmente da Plan B Games, trazido para Portugal pela Devir. E este é um jogo que se pode dizer com muito grande certeza que é quase a essência destilada de um jogo de hand management, certo? Um jogo onde vamos adquirir cartas e jurar cartas no sítio certo, na altura certa, com uma sequência certa para conseguirmos ser o mais eficientes possíveis. Sem dúvida, é textbook, assim se possa dizer, de o que é um hand management. Então, este jogo é super simples na sua concepção. É um jogo onde nós vamos poder fazer apenas uma ação a cada turno, que seria então ao jogar uma carta, ou comprar uma carta, ou usar cubos que adquirimos para adquirir uma carta de pontuação, ou descansarmos e adquirimos todas as cartas jogadas anteriormente na mesa. Isto irá decorrer até que alguém adquira um determinado número de cartas de pontos de acordo com o número de jogadores. O objetivo é adquirir estas cartas e para isso vamos necessitar dos cubos que estão aqui por baixo. Portanto, esta carta vale 16 pontos e necessita de 4 cubos castanhos. Esta dá 19 pontos, necessita 2 cubos vermelhos, verdes e 2 castanhos, etc, etc, etc. Então, como já foi dito, uma das coisas que eu posso fazer no meu turno é jogar uma carta. Existem cartas de produção diretas, que são estas daqui, que têm simplesmente cubos à amostra, como esta ou como esta. Existem cartas de melhoria, que deixam, neste caso, fazer 2 melhorias, isto é, passar 2 cubos para os cubos seguintes. Portanto, os cubos mais baixos são amarelos, depois os vermelhos, depois os verdes e depois os castanhos. Isto é, eu agora transformava 2 cubos amarelos em 2 vermelhos, ou então também poderia transformar apenas um cubo 2 passos, isto é, para um verde. E existe também as cartas de trade, que me deixa, por exemplo, se eu tivesse jogado esta daqui, dar um cubo que está aqui, ou os cubos que estão por cima, para ganhar os cubos que estão por baixo. Portanto, eu assim ganhava agora um vermelho e mais 4 amarelos. A outra ação que podemos fazer é usar cartas de ação, que são as cartas que estão aqui, e adquiri-las. Portanto, se eu quiser adquirir esta, era gratuita, mas se eu quiser adquirir esta, tenho que colocar aqui um. Se eu quiser adquirir esta, tenho que colocar aqui outro. Se eu quiser colocar aqui, etc, etc, e levar para a minha mão. E a outra ação então que podemos fazer é adquirir. Quando eu tiver, se eu já tivesse aqui, então, 3 amarelas e 2 castanhas, eu poderia simplesmente dar esses cubos e levar esta carta para mim, que iria valer pontos no final do jogo. E finalmente posso descansar, isto é, posso adquirir as cartas todas que fui jogando, porque elas vão ficando aqui para a minha mão. Então este jogo é um jogo de essência de hand management, e principalmente de 2 coisas: gestão de recursos e timing. Porquê? Porque eu tenho que decidir quando é que eu jogo estas cartas. Será que eu quero jogar esta carta agora? Será que eu estou a desperdiçar uma jogada? Porque isto é uma corrida a estas cartas daqui. Quem for mais eficiente, quem fizer adquirir
adquirir estes recursos o mais rápido possível é a pessoa que vai adquirir aquelas cartas. Portanto, quando jogar, adiar ou não aquela carta, eu posso simplesmente encher isto, mas será que vale a pena? Se eu tivesse várias cartas de produção, eu podia encher aqui isto tudo. Será que vale a pena? Será que vale a pena trocar, como eu fiz há bocado, uma coisa verde por isto tudo? Será que vale? Se calhar não vale, não há aqui muitos amarelos. Esta gestão de mão, de decidir que carta utilizar, exatamente qual é a sequência de cartas a utilizar para ser o mais eficiente possível, quando utilizar, se utilizar aquela carta, é sem dúvida a essência mais básica de um jogo de gestão de mão. Sem dúvida, muito bom em termos de hand management. É aquele jogo que pode se aproximar mais da pureza de um jogo de hand management. É este Century Spice Road. Vamos ver outros jogos e começamos aqui por um super clássico, que é o Rummikub. Portanto, este baseado no jogo de Rummy, de cartas. Este é um jogo que na verdade não usa cartas, usa sim peças, mas não deixa de ser um hand management. Não, na verdade não temos as peças na mão, normalmente temos as peças colocadas numa base, que é o que normalmente acontece com este tipo de jogos de hand management de peças, como este Rubik's Cube, como o Scrabble, como o Quirkle, como já falámos. Estes jogos têm normalmente forma de suster as peças de alguma forma, e este Rubik's Cube faz também isso. E em vez de usar cartas, usa sim peças, muito semelhante a peças de dominó, para fazer as jogadas. Portanto, nós temos que fazer sequências e temos que nos ver livre das nossas peças antes dos nossos adversários, tentando fazer sequências de cores, da mesma cor em sequência, ou de cores diferentes, todos do mesmo número. Portanto, vamos jogando e cada vez que jogamos uma peça, nós podemos reconfigurar os grupos todos na mesa, desde que no final dessa reconfiguração, dessa movimentação de grupos, esses grupos estejam com esta regra: ou todos da mesma cor, com valores todos diferentes, ou todos de cores diferentes, com valores todos iguais. Portanto, é um jogo muito interessante de o que é que eu vou fazer aqui? Vou jogar já isto e vou tentar fazer já esta sequência, ou vou esperar que alguém tente jogar isto para depois eu fazer uma sequência maior. Portanto, é normalmente aquela escolha difícil que o Rummikub faz. Jogo esta peça, ou jogo estas peças, ou esta sequência de peças, para fazer uma grande sequência, partindo aqui se calhar estas várias coisas, ou vou deixar isto para o outro jogador que se calhar quer isto. É um jogo, é um Spiel des Jahres, que utiliza a gestão de mão de peças e não de cartas, e só por si essa é uma das principais razões que está por aqui. Mas outra coisa é também porque faz uma gestão de mão muito interessante de utilizar peças para fazer então estes sets ou estes grupos diferentes. Este Rummikub então, pronto, já é um clássico muito desconhecido por os novos jogadores, mas que está aqui por esta razão, para vocês saberem que existe também então jogos de gestão de mão que não são só de cartas. Continuamos com um clássico mais moderno, assim se possa dizer, e é o Lost Cities. É verdade, este Lost Cities, um jogo do Rainer Knizia, nesta edição da Rio Grande Games, originalmente da Cosmos, mas também em Portugal, trazido para Portugal pela Devir Games. Portanto, este é um jogo para apenas 2 jogadores, que é um gestão de mãos clássico. Isto é, nós temos é um jogo de cartas, apesar de ter um pequeno tabuleiro, é um jogo só de cartas, onde nós vamos dividir as nossas cartas por colunas da mesma cor, que são subentendidas como expedições. E nós queremos fazer sequências, o maior valor de sequências daquela cor, mas nós só podemos jogar cartas cada vez maiores naquela coluna. Se eu meter um 4 naquela coluna, eu já não vou poder meter nem um 3, nem um 2, nem um 1. Cada vez que nós criamos uma nova coluna, nós perdemos 20 pontos, e nós queremos compensar esses 20 pontos negativos com cartas que vão somando os valores para ganharmos então acima
desses 20 pontos e temos pontos positivos em cada uma das cores, em cada uma das expedições. Existem, então, o coisa é que eu posso jogar, a gestão de mão está em que eu posso jogar numa coluna ou posso descartar a carta para um pool comum. Será que eu vou descartar a carta para tu ires pescar? Essa gestão é logo muito interessante, essa gestão no jogo. Depois mas eu preciso mesmo daquela carta que está ali. Eu vou descartar esta carta, com um bocado de sorte tu já não necessitas, ou então não vais arriscar esta carta que está aqui, por eu vou pescar, mas se calhar a seguir vais-me atirar para eu evitar para ir pescar a seguir se tu veres essa jogada. Portanto, esta gestão de mão é um jogo super simples, mas tem estes momentos tensos de gestão de mão, de escolha do que é que vamos fazer com as cartas naquele momento, o timing perfeito de joga esta carta aqui. Será que eu tenho aqui estou com aqui um 7 e tenho aqui um 10, será que eu vou esperar para que me saia um 8 ou um 9, ou vou já jogar este 10 antes que termine o baralho termine, é assim que termina o jogo. Será que eu vou arriscar? Será que não é ele que tem esse 8-9 na mão dele para evitar com que eu continue e faça uma jogada maior? Tudo muito interessante este jogo, é por isso que é um clássico para 2 jogadores. Este Lost Cities tem uma gestão muito interessante, com escolhas muito interessantes para um jogo tão simples. É por isso que ele está aqui, para mostrar e aqui vos dizer como é que esta gestão de mão de Lost Cities é feita e é muito interessante. E o último jogo que vamos falar é mesmo o Last Will. Este é um jogo do Vladimir Sushi, que é um jogo originalmente, se não estou enganado, pela portanto, a Chex Games Edition. Na verdade, isto é uma versão francesa da Yellow. É um jogo sem dependência de língua, portanto não há problema nenhum. É um jogo que é um jogo onde nós fazemos o que normalmente é contrário a qualquer jogo económico, que é nós queremos perder dinheiro em vez de ganhar dinheiro. É isso mesmo. É o velho dilema do parente rico, que é ele dar-nos 1 milhão de dinheiro, não é? E nós temos que gastar esse dinheiro todo primeiro com os nossos primos, os nossos familiares, para depois ganharmos os outros milhões todos. Portanto, é um jogo muito interessante, um reverse económico muito interessante, que, apesar de ter um pouco de worker placement muito básico, na verdade o worker placement é pouco mais do que adquirir cartas. Portanto, é um jogo que na sua essência é um jogo de cartas, e é um jogo que na sua essência é um hand management game. Porquê? Porque as cartas, a maior parte da nossa riqueza que temos que perder é perdida através das cartas. Porquê? Porque as cartas são então vários eventos que onde nós vamos gastar dinheiro. Poderemos ser um evento, pode ser casas que compremos, negócios que fazemos, eventos que realizamos ou visitamos ou fazemos, vamos a restaurantes, damos festas, vamos passear de barco, de carroça, de carruagem, do que for, e vamos gastando sempre dinheiro. Mas todos esses eventos são através de cartas. E que cartas é que vamos jogar que o timing das cartas que vamos jogar é essencial? Será que eu vou gastar esta carta já? Vou usar esta carta, esta casa que é uma carta, vou usar esta carta neste momento, vou gastar este dinheiro todo, mas depois tenho que me ver livre desta carta mais tarde. E será que eu vou conseguir? Pronto, já está se calhar no final do jogo. Será que eu vou agora fazer isso? Portanto, é um jogo que utiliza então a gestão de mão de cartas. Nós vamos jogar cartas então num tabuleiro, que depois poderá ativar. Algumas dessas cartas vão ficar no tabuleiro, vão ser jogadas no tabuleiro e depois poderão ser ativadas constantemente para gastar dinheiro. Ou então podemos jogar cartas grandes, de eventos grandes, para depois fazermos um grande push. Quando jogar cartas, quando colocar cartas,
que eventos jogar, que cartas de casas comprar, quando vender essas casas, essas cartas, é essencial à estratégia deste Last Will e é a base deste Last Will. Portanto, está aqui como um jogo de hand management na sua essência mais importante, este Last Will. Então existem vários aspectos, como vocês puderam ver nestes jogos e no que falámos logo no início, sobre este hand management. Apesar de ser um mecanismo que, sem dúvida, é um mecanismo de apoio, muitas das vezes é um mecanismo de apoio, há vários jogos que esse apoio é essencial, é central ao jogo em si. Portanto, é por isso que o hand management, apesar de muita gente o considerar como um mecanismo de apoio, é muitas vezes, para muitos jogos, um mecanismo central e essencial ao mesmo. Não só porque temos que fazer escolhas importantes, essas escolhas começam nas cartas ou nas peças que temos na nossa mão e logo aí é uma gestão de mão, como temos que utilizar essas cartas num determinado timing, num determinado tempo, logo aí mais gestão das cartas, mais gestão da mão, mais gestão das peças, dependendo do que é que estamos a usar. E teremos que avaliar tanto a carta naquele momento com aquele timing, porque esta carta que temos na mão poderá ser importante agora, mas se calhar daqui a bocado não é importante tanto. Ou então, neste momento é importante, mas possivelmente daqui a pouco vai ser ainda mais importante. Portanto, quando é que eu jogo esta carta, avaliar a carta é super, ou as cartas, ou o conjunto de cartas que vamos jogar é essencial e é uma das principais aspectos da gestão de mão. É avaliar as cartas que temos na mão para depois o outro aspecto super essencial, que é o timing. Quando jogo esta carta, agora faço poucos pontos, mas faço estes pontos certos, ou daqui a pouco se calhar faço mais pontos, mas se calhar daqui a pouco esta carta já não é tão poderosa, ou então o jogo termina antes, ou então este time que eu tinha para jogar vai passar. Portanto, este avaliar e o timing são dois aspectos essenciais deste mecanismo, que, se for bem criado e juntar estes dois mecanismos de uma forma muito intricada, fica um jogo ótimo. Até porque, como vocês sabem, se já viram estes vídeos e outras coisas sobre mecanismos e board game design, escolhas difíceis, bom jogo é feito de boas escolhas, de escolhas difíceis. E quando falamos de hand management é isso mesmo, é a escolha das cartas que temos na mão, das peças que temos na mão, o timing de jogar, avaliar a carta por recursos também. Portanto, uma carta pode ser só jogada e vai fazer aquela ação, ou vai fazer parte daquele conjunto, e será que eu vou jogar nesse momento ou não? Mas também tem a ver com o recurso. Há muitas cartas que são recursos, como o Terraforming Mars, Ares Expedition, como o San Juan, como o Race for the Galaxy, são recursos. Isto é, jogar cartas, como até o Imperial Settlers, como vimos, podemos usar cartas para fazer o Race, para ganharmos os recursos de volta, para depois jogarmos uma carta. Aquela carta, se calhar, até podia ser boa para jogar depois, mas naquele momento, aquela carta, aquele timing é importante. Portanto, se calhar aquela carta que eu quero jogar o mesmo agora vai-me compensar mais do que eu guardar esta carta que está aqui, que pode ser até mais poderosa, mas ao longo do tempo esta carta vai-me ser melhor. Esta escolha difícil é a essência, sem dúvida, da gestão de mão. E muitas das vezes, então, este multi-use card, esta carta multi-uso, e estas cartas como recursos, estas cartas como diferentes formas de utilizar, vão fazer esta escolha ainda melhor, ainda mais aliciante. Portanto, estas 4 coisas, timing, avaliação, cartas como recursos e cartas multiusos, estas 4 aspectos é a essência de um bom jogo de hand management, de gestão de mão, que devem estar muito bem aviusadas entre elas para fazer um bom jogo com este mecanismo
como essência, como base. E sem dúvida, se calhar vocês nunca pensaram nisso, mas se calhar o que eu estou aqui a dizer vai vos fazer ver então a importância deste mecanismo. E pronto, foram estes são estas as coisas que eu tinha que dizer sobre o hand management. Espero que tenham conseguido mudar a vossa opinião, se tinham uma opinião menor sobre este mecanismo. Espero que vos tenha conseguido modificar essa opinião, conseguir vos fazer ver as benesses, o quão bom e quão interessante este mecanismo de hand management é. Sem dúvida é um mecanismo muito interessante, se muito bem feito, ou se bem feito. É um mecanismo com escolhas difíceis, é um mecanismo com combos e parte final muito intensa, se for muito bem feito. E pronto, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.